eu acho interessante este caso para nós não só comentarmos o caso, mas mostrar como um assunto destes pode ter várias facetas. É como você olhar uma pedra preciosa, facetada, e você vai vendo a pedra de vários ângulos. E isso é uma das carências que falta, é uma carência, se é uma carência falta, né? É uma carência de muitos comentários que é o seguinte, é só uma coisa. O Elon Musk agora é isso aqui. Não, vamos ver várias facetas. Bom, primeira faceta, eu acho que é importante e que é ridículo esse título da matéria jornalística. Não, ele veio fazer negócios e não veio por causa do governo Bolsonaro. Mentira. Ele veio fazer negócios a convite do governo Bolsonaro. E isso, do ponto de vista do prestígio do governo Bolsonaro, é inegável. Para quem diz que o Bolsonaro está isolado no mundo, isso realmente não é verdade, né? Porque um homem da dimensão empresarial do Elon Musk aceitar vir ao Brasil e estar com o presidente para negócios que interessam ao país e interessam a ele, é, fora de dúvida, uma conquista para o governo Bolsonaro. Bom, então, esse é um ponto que eu queria frisar. Segundo ponto, outro ponto é o seguinte, a política moderna e o acontecer moderno cada vez mais separa a imagem do real. Muitas vezes a propaganda, ela projeta uma imagem e a realidade é outra. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo nacional para ser mais fácil. Durante muito tempo, muita gente achou que Fernando Henrique era da direita, ou que era conservador, ou que era centrista. Por quê? Porque a imagem que era projetada dele pela propaganda era uma imagem descolada de uma realidade mais profunda. Mas essa imagem que era projetada tinha algo de real na cabeça das pessoas. Bom, então nós estamos vendo isso com o Elon Musk. Ou seja, o Elon Musk entra para comprar o Twitter, começa a mostrar podres do Twitter, ele ainda está parado, né, na compra, porque ele está descobrindo, por exemplo, ele descobriu que mais de metade dos seguidores do Biden eram falsos. Né? Nós é que temos seguidores robôs, né? Mas o Biden, mais de metade eram falsos. Bom, então, ele entrou com um discurso que é um discurso seguinte, eu não posso admitir que dentro do Twitter, por exemplo, não haja liberdade, inclusive disse que restauraria a conta do Trump, o Trump disse que não se interessava, mas enfim, ele restauraria a conta do Trump, e ele disse o seguinte, dentro das leis, né, eu quero que haja um ambiente de liberdade, e o que está acontecendo é um domínio da esquerda dentro do Twitter. Bom, isso é uma avaliação, isso não quer dizer que o sujeito é um herói por causa disso, né? Bom, então, como disse o Henrique, nós temos que ter cuidado com o jogar-nos nos braços de heróis que, já que ele tem a empresa espacial dele, heróis vindos do espaço, né? Assim, de repente, ele já é o herói do mundo. Calma, vamos com calma, né? Vamos com calma. Mas eu acho que neste momento do Brasil, nesse momento preciso do Brasil, uma pessoa que se levantou contra o domínio das redes sociais dominadas por uma ideologia, ele vir ao Brasil também tem um significado, sim. Tem um significado político, que já não é econômico, e que não é por nada ele vai visitar um presidente que reclama disso, que é perseguido pelas redes sociais, pelas máquinas, não é? Das redes sociais, pelos oligopólios que dominam as redes sociais. Então, também tem esse significado. Por isso é que eu digo, há aqui muitos aspectos e muitas facetas. Quanto à questão da Amazônia,
o presidente Bolsonaro destacou uma coisa, que a presença dos negócios dele, de internet, possibilitaria o mundo conhecer o que é a Amazônia. Porque realmente há muita gente que fala da Amazônia, não tem mínima ideia do que é a Amazônia. Mas há outros problemas que o Henrique levantou, e eu não quero aqui falar sobre eles, porque não conheço. Mas esses negócios da interconectividade, da internet na Amazônia, seriam até que medida, para que inteiramente, enfim, nós precisaríamos também nos debruçar sobre o que é que serão essas, digamos assim, esses negócios que ele pretende implantar aqui. Mas, portanto, a meu ver, são esses, assim, alguns dos aspectos que nós devemos ver da visita do Elon Musk. O que me custa, assim, um pouco é como diz o Henrique, a gente até se diverte um pouco, né? Bolsonaro e tudo mais, mas nós temos que deixar de ver a política nessa base, porque senão nós não conseguimos entender os acontecimentos, não conseguimos entender as peças que se mexem no xadrez internacional. E nós não podemos esquecer, por exemplo, que o Elon Musk deu uma entrevista há pouco tempo dizendo o seguinte: nunca votei em republicano, sempre votei em democratas. Isso é uma afirmação dele. Depois, ele é um sujeito com ideias um pouco, digamos assim, globalistas, porque ele propõe a instalação de um chip na cabeça da pessoa, não sei o quê. Então, vamos, como diz o Henrique no velho ditado brasileiro, vamos com calma com o andor, que o santo é de barro, né? Max Henrique, eu vou ser muito franco, eu não conheço a natureza propriamente dos negócios que o Elon Musk vai propor, porque eu não sei se ele vai entrar nessa questão do 5G ou não, e se a empresa dele vai entrar nisso ou não. Mas eu acho que é bom não esquecer que ontem o Canadá excluiu as empresas chinesas, o Huawei e ZTE, de Exato. Toda a questão do 5G. Então, e aqui deixou-se de falar, eu sei que há gente dentro do governo que tem uma posição muito firme contra a participação da Huawei no 5G do Brasil. Agora, isso também será tratado com o Elon Musk, ele tem capacidade, ou a empresa dele tem capacidade de rede de 5G, não sei. Eu, sinceramente, não sei, mas acho que esse é um tema muito interessante. E nós vimos isso que vocês estão dizendo, que é um escândalo, né? Uma guerra, nós vimos na CPI uma guerra, no fundo, de mandatários da China e não mandatários do povo, contra a Índia, quando todo mundo que conhece um pouco de geopolítica sabe que existe uma tensão muito grande, que não é apenas uma tensão comercial entre a China e a Índia. Aliás, a Índia que vai passar em população a própria China, né? E a Índia, portanto, inclusive foi extremamente atacada pela China durante a pandemia. Houve uma guerra feroz, inclusive de desinformação, de boatos, etc., da China sobre a Índia. Isso aconteceu. Será que nós vamos ver uma reedição dessas coisas aqui? Não sei. É uma pergunta que nós podemos fazer.